Você é fã de A Roda do Tempo, a série que nos levou a um universo de magia, profecias e batalhas épicas? Se sim, você provavelmente já se perguntou: em que época essa história realmente se passa? Porque, meu amigo, o tempo nesta obra é uma teia muito mais complexa do que você imagina. Fala, fanáticos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você também deve ter sentido um aperto no coração com o cancelamento de A Roda do Tempo. Eu sou o Brian, e quero que você saiba que estamos juntos nessa. E para matar um pouco da saudade e aprofundar nossos conhecimentos sobre essa obra fantástica, hoje vamos mergulhar na pergunta que não quer calar: em que época se passa essa história? A série é baseada na aclamada obra de Robert Jordan, um universo tão vasto e detalhado que muitos de seus elementos, como a própria passagem do tempo, são cruciais para entender a trama. E é isso que vamos desvendar hoje. Mas antes, precisamos entender a mecânica fundamental desse universo. Imagine uma tecelã gigantesca, tecendo o destino do universo com 7 fios, cada um representando uma era. Essa roda gira incessantemente, e cada giro completa uma era. Quando uma era termina, uma nova começa, e, com o tempo, as eras se repetem. O que vivemos hoje já foi vivido antes, e será vivido novamente. É um ciclo eterno. Mas atenção! As eras não são idênticas. Elas são como estações do ano, com suas particularidades, suas evoluções e regressões. E é aqui que a coisa fica interessante, especialmente quando falamos de magia e tecnologia. A magia, ou o que eles chamam de poder único, é um dos principais marcadores das eras. Existem períodos onde o uso do poder único é comum e amplamente compreendido, outros onde é visto com desconfiança, e até mesmo eras onde o conhecimento sobre ele é quase totalmente perdido. Na série, vemos as Aes Sedai como as principais usuárias desse poder, mas a história nos mostra que nem sempre foi assim. E a tecnologia? Essa é outra peça fundamental do quebra-cabeça. Em algumas eras, a tecnologia era incrivelmente avançada, com dispositivos que para nós seriam ficção científica. Em outras, como a era que a série nos apresenta, a tecnologia regrediu a um ponto quase medieval, com pouca compreensão dos avanços de tempos passados. É fascinante ver como a memória do que veio antes se perde, ou se transforma em mitos e lendas. É por isso que lendas e mitos são tão importantes em A Roda do Tempo. Aquilo que para os personagens é uma história antiga de um tempo longínquo, para nós, que entendemos a natureza da roda, são ecos de eras passadas. Lendas sobre armas que podiam destruir cidades inteiras com um piscar de olhos, ou máquinas voadoras, não são apenas contos de fadas. São resquícios da Era da Lenda, um tempo de grande conhecimento e poder. E como os personagens se encaixam nisso tudo? Alguns deles têm uma conexão intrínseca com essas eras. O mais óbvio é o dragão renascido, que em cada era, se manifesta para lutar contra o tenebroso. Rand al'Thor, nosso protagonista, é a encarnação atual do dragão, e carrega em si a memória e as experiências de suas vidas passadas, mesmo que de forma fragmentada. Essa é a essência do ciclo da roda. Outros personagens, como Moraine e Lews Therin Telamon, através das memórias de Rand, são exemplos de figuras que, de alguma forma, transcenderam ou têm uma compreensão mais profunda dos ciclos da roda. Eles são peças-chave nesse tabuleiro temporal. Pessoal, se você é fã de A Roda do Tempo e quer se aprofundar ainda mais nesse universo, o Fanáticos tem muito mais para você.
Temos outros vídeos sobre a série A Roda do Tempo aqui no canal, onde exploramos teorias, analisamos personagens e destrinchamos cada detalhe dessa saga incrível. Dá uma olhada na nossa playlist e não perca nenhum. E temos também vídeos exclusivos para membros, basta se tornar um e apreciar o nosso conteúdo. Agora, vamos à parte que você tanto esperava. Para entender completamente em que época se passa a Roda do Tempo, precisamos falar sobre as eras. Lembre-se, a roda tem 7 eras, mas não somos apresentados a todas elas em detalhes, na série ou nos livros. No entanto, as mais importantes para nossa compreensão são a segunda e a terceira eras, onde a maior parte da história da série se desenrola. Imagine um tempo onde a magia era tão comum quanto a tecnologia é para nós nos dias de hoje. Essa era a Era das Lendas, também conhecida como a Segunda Era. Foi um período de grande desenvolvimento, paz e avanços tecnológicos e mágicos. As cidades eram deslumbrantes, os meios de transporte eram avançados, e o poder único era estudado e utilizado de formas que hoje seriam inimagináveis. As pessoas viviam vidas longas e prósperas. A sociedade era organizada de forma muito diferente da que vemos na série. Os Aes Sedai, homens e mulheres, eram extremamente poderosos e atuavam como líderes, pesquisadores e curadores. Foi nessa era que o Tenebroso foi selado pela primeira vez, mas não sem antes causar uma devastação inimaginável, conhecida como a Guerra do Poder. O auge e o fim dessa era foram marcados pelo descobrimento da prisão do Tenebroso e pela tentativa de selá-lo. O plano falhou parcialmente, e o Tenebroso conseguiu corromper a metade masculina do poder único, o Saidin. Isso levou à quebra do mundo, um evento cataclísmico que durou séculos, reescreveu a geografia do planeta, e dizimou a maior parte da população e do conhecimento da Era das Lendas. Os homens que podiam canalizar o poder único, enlouqueceram e destruíram tudo. É na Terceira Era que a série A Roda do Tempo se passa. É uma era de declínio, onde muito do conhecimento e da tecnologia, da Era das Lendas, foram perdidos ou se tornaram lendas distorcidas. A sociedade regrediu a um estado mais agrário e feudal, e o medo do poder único, especialmente entre os homens, é real. As Aes Sedai femininas são as únicas que podem usar o poder único com segurança, e elas são a força dominante na política e na religião de grande parte do mundo. A história da quebra do mundo ainda assombra a memória coletiva, e a profecia do dragão renascido, que virá para lutar contra o Tenebroso novamente, é a parte central da trama. Vemos castelos medievais, vilarejos simples, espadas e arcos como armas principais. A comunicação é feita por mensageiros a cavalo, e o conhecimento científico é limitado. É uma era de superstições, de reinos fragmentados e de uma constante ameaça do Tenebroso, que lentamente está se libertando de sua prisão. E o mais interessante é que, após a Terceira Era, a roda continua girando. Haverá uma quarta era, e uma quinta, e assim por diante, até que a sétima era se complete, e a roda recomece com uma nova primeira era, que, no fim das contas, será uma nova Era das Lendas. O ciclo é eterno, e as histórias se repetem, embora com variações. Ou seja, a roda do tempo se passa no futuro, no nosso futuro. Sim, é isso mesmo. Nós estamos na Primeira Era. Entender essa natureza cíclica do tempo é fundamental para apreciar a profundidade de A Roda do Tempo. Não é apenas uma história de fantasia, é uma meditação sobre a memória, o esquecimento, a ascensão e a queda das civilizações e a luta eterna entre a luz e as trevas. E aí, fanáticos, gostaram de desvendar como funciona o tempo nesta série?
Espero que essa explicação tenha adicionado uma nova camada de compreensão para vocês dessa obra incrível. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se já sabiam sobre as eras, e quais outros temas sobre a série vocês gostariam que a gente abordasse aqui no canal. Eu sou o Brian. Me despeço de vocês agora, mas os aguardo no próximo vídeo. Que a luz os guie.